Olha, vamos agora com as notícias do portal O Dia com o nosso jornalista Jorge Machado. Vem pra cá, Jorge. Muito bom dia, Jorge. Tudo bem? Olá, Vanusa Coelho. Muito bom dia para você, muito bom dia para quem está em casa. A gente vai começar, os destaques da semana. A semana está começando, então tem muitas notícias no portal odia.com para a gente repercutir hoje. Vanusa, a gente vai começar falando sobre áreas de riscos aqui em Teresina e também no interior do estado, que estão aí pessoas morando nessas áreas de riscos. E essas áreas, Vanusa, são mais de 8.000 pessoas, mais precisamente aqui eu tenho um dado, 8.660 pessoas que nesse exato momento aqui no estado do Piauí estão vivendo em áreas de risco muito alto, ou seja, Vanusa, risco de desastres geológicos aqui no Piauí. E essas informações foram divulgadas pelo Serviço Geológico do Brasil e foram reveladas pelo jornal O Dia, agora nesse final de semana. Pois é, Vanusa, aí quase 9.000 pessoas estão nessas áreas de risco. No município de Campo Maior, no norte do Piauí, é o município que mais apresenta áreas aí classificadas como risco, alto, que são, no caso todo, cinco regiões ao todo. Já aqui na capital Teresina, Vanusa, são 4 regiões. Temos também em município de José de Freitas, Picos e Porto também, que possuem uma área de risco cada um desses municípios. E aí, Vanusa, os principais problemas em relação a essas áreas são inundação e deslizamento de terra. Então, são famílias, Vanusa, que estão nessas áreas e que a qualquer momento, infelizmente, elas podem passar por esses problemas de inundação e deslizamento. E aí, Vanusa, a gente conversou com o climatologista da Universidade Estadual do Piauí, o Ayrton Costa, que ressaltou, Vanusa, a necessidade do poder público fazer medidas públicas e principalmente políticas públicas para justamente tirar essas pessoas dessas regiões e, claro, que elas tenham também locais dignos para viver. E o mais rápido possível, porque as chuvas, a gente ainda espera chuvas, muitas chuvas. E se nesse momento já tem essa quantidade de pessoas, quase 9.000 pessoas, nesta situação, em áreas totalmente consideradas de risco, e que de uma certa forma pode, Deus o livre, nos livre um momento desse trágico, se a gente sabe que isso está acontecendo, se a gente sabe que isso já existe, tem que realmente tomar as medidas necessárias para que a população possa ter um canto seguro para estar. Pois é, Vanusa, são quase 9.000 pessoas em todo o Piauí, E a gente sabe que no interior do estado, essa situação se complica mais, porque às vezes as pessoas vão para o interior, aí justamente constrói ali uma casa em uma região imprópria, próximo de rios, lagoas, até mesmo sobre morros, e aí fica muito complicado, porque como você falou, esse período chuvoso acontece bastante deslizamento de terra, tem também a questão da inundação para aquelas regiões, para aquelas pessoas que vivem ali próximos aos rios. Então, muito cuidado também em relação a isso. A gente também sabe, Vanusa, que muitas das vezes as pessoas não têm onde morar. Essa aqui também é a verdade. E aí elas procuram essas regiões justamente porque são os únicos locais. Então, o poder público precisa ficar atento sobre isso. E o que as pessoas têm que ficar também consciente é de que muitas vezes você diz assim, mas por que não vai para outra área? Se coloca no lugar do outro. A gente às vezes quer se colocar no lugar da gente, não quer ficar no lugar do outro. Acontece que você está na sua casa, você acha bom você ir para um lugar bem distante fazer compras, você acha bom você estar na sua casa e ir para um lugar bem distante para comprar um remédio? Tem situações, tem lugares que essas pessoas não tem como elas saírem de lá, nem sequer para ir no comércio, muito menos para ir comprar alguma coisa. Então, assim, realmente as pessoas querem viver de forma digna. Elas não querem estar em qualquer lugar, de qualquer jeito. Então, isso também tem que ser analisado. Na hora de escolher um local que possa realmente dar essa qualidade de vida e dignidade para esse cidadão. Porque senão ele volta para o lugar que ele estava, porque é mais fácil, mais cômodo. Pois é, Vanusa, e aí a gente sempre ressalta aqui, porque essas pessoas elas precisam ser amparadas pelo poder público, porque na maioria das vezes elas são de baixa renda, ou seja, elas não têm a possibilidade para morar em uma região com uma casa adequada, então é necessário que o poder público fique de olho nessas pessoas, os nossos vereadores das cidades desses municípios que eu citei precisam acionar justamente a prefeitura para fazer alguma coisa no sentido
de dar todo o suporte necessário para que essas famílias vivam de maneira digna. Você tem mais alguma notícia aí pra gente? Tenho sim, Vanusa. O meu segundo destaque e último aqui do portal Dia.com é, mais uma vez, a gente vai falar sobre a causa animal aqui no programa, Vanusa. A vereadora Tanandra Sarapatinha propôs um projeto de lei que foi aprovado pela Prefeitura de Teresina, que estabelece uma multa de R$1.000 para quem acorrentar animais. A gente trouxe na semana passada, inclusive, um caso no muito centro doloroso de Zanós, de se ver. Sim, onde um cavalo acabou morrendo aí por conta dos maus tratos, e esse animal, inclusive, foi colocado pelo tutor no meio da rua. E esse projeto justamente visa essa questão dos cuidados com os animais e também toda a segurança necessária que ele precisa. Então você precisa colocar o seu animal em um local seguro, não deixar no meio da rua ou acorrentar por mais de 24 horas. E quem for pego nessa situação terá então que pagar uma multa de R$1.000. Como eu falei, essa lei foi proposta pela vereadora Tanandra Sarapatinha e já foi sancionada pelo prefeito de Teresina, o doutor Pessoa, ou seja, já está vigente. Achei justo. Inclusive o que dá dó, porque no dia que eu vi as imagens, muita chuva caindo na cidade e o bichinho parado, ali sem ter para onde ir. Na verdade, ele estava tentando ficar quietinho ali para ver provavelmente como é que ia ficar a situação dele. Não tem nem como se movimentar diante de uma chuva daquela. Eu fiquei morrendo de pena. Pois é, Bruno, isso também cabe no caso da lei de maus tratos. Sim. Esse projeto de lei proposto pela vereadora já foi, inclusive, já tramita nacionalmente, então, em âmbito municipal ainda não havia sido aprovada, ela propôs e foi sancionada. Okay. Um pedaço do trecho, só para a gente finalizar, Vanusa, diz que colocar animais pequenos ou de grande porte em locais impróprios à movimentação e descanso, sem luz solar, alimentação, hidratação e oxigenação adequado, além do acorrentamento de forma agressiva que impeça a mobilidade do animal. Então isso está dentro do texto e a população pode ajudar as autoridades nessa fiscalização. Pronto. Isso se faz necessário, a gente estava hoje mesmo aqui falando de alguns cuidados sobre a questão do estresse dos pets, né? Como você deve deixá-los melhor, com qualidade de vida. E é aquilo que a gente havia falado. Na pandemia, todo mundo quis um pet. Aí hoje, porque acha que não tem aquelas condições de estar dando assistência, não se importa. E aí é que está a história. Né? Tem vida, a gente acabou de falar que não é uma peça de decoração de uma casa e todo mundo verdadeiramente tem que zelar. Se você não tem condições de criar, se você não tem condições de estar com ele, procura uma pessoa que possa dar amor e carinho pro pet que você não consegue mais criar. Né? Essa é verdade. É um direito que você tem. Vanusa, não dá mais, eu não consigo mais ter esse pet dentro da minha casa, eu comecei a trabalhar, tá difícil pra mim, mas você tem que ter esse sentimento de cuidar e de procurar alguém que cuide, né? Ninguém é obrigado a ter? Não é obrigado a ter, mas também ninguém deve maltratar, tá? É exatamente isso, é o recado, não maltratar os animais, Sim. porque a lei já está em vigor, tanto em âmbito federal, agora em âmbito local também. Muito obrigada pelas notícias, pelas informações. A gente volta amanhã, às 8 horas da manhã, ou a qualquer momento, com notícias do portal O Dia, com o nosso querido jornalista Jorge Machado. Tá bom? Sim.